Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Aqui Fausto Oliveira, o único jornalista de economia 100% desenvolvimentista e assumido do Brasil, trazendo mais um comentário, desta vez a respeito da economia mundial. Vejam só, já faz alguns meses, desde que o processo da pandemia tomou conta da rotina e da agenda das discussões no mundo, que nós verificamos o retorno daquilo que sempre foi a agenda dos países, se não nesse breve interregno de 40 anos em que tentou se afirmar para o planeta uma ideia de que o livre comércio poderia resolver as carências produtivas e que então os países poderiam renunciar a ter suas próprias bases produtivas, né? Que tudo ficaria bem. Claro, né? Foi uma sequência de crises que sobreveio e aconteceu que poucos países ficaram muito bem e a maioria foi muito pior. São 40 anos de estagnação para uma grande quantidade de países. Pois bem, veio a pandemia, a ascensão da China, fazendo o mesmo receituário de crescimento e desenvolvimento que todos haviam feito anteriormente, e, logicamente, esse modelo está questionado no mundo inteiro e já não tem mais validade, senão em lugares como essa nossa terra, que ainda dá credibilidade para ideias completamente disfuncionais, para dizer pouco. Bom, e aí, por que eu estou trazendo esse assunto hoje? Depois que, né, logicamente, o Xi Jinping na China vem fazendo cavalarmente um programa nacional de desenvolvimento por décadas, com ótimos resultados, percebeu-se que com a pandemia ele tinha meio que o mundo na mão, né, porque toda a produção industrial do mundo veio a depender da China, então rapidamente os poderes centrais do mundo anterior à ascensão chinesa começaram a fazer o quê? Né, retomar os seus programas nacionais de desenvolvimento industrial, retomar as capacidades produtivas domésticas, locais. Assim foi com o plano do Joe Biden nos Estados Unidos, assim foi com a política do alemão lá, o Peter Altmaier, que era ministro da Angela Merkel, acredito que deverá continuar ministro da Indústria e da Economia na Alemanha, né, que desenhou todo um plano, que é o mesmo, de investimento público para a recuperação das estruturas produtivas nacionais e reindustrialização. No caso deles, é uma proteção da indústria nacional no sentido de não perdê-la para competidores internacionais, não deixar empresas serem vendidas, etc. Bom, e agora foi a vez da França. Ontem ou anteontem, sei lá, o Emmanuel Macron, que é o primeiro-ministro lá, mandou bala num plano aí que é o mesmo receituário de política industrial, de investimento público, de recomposição das cadeias produtivas e falando explicitamente, tá? Dizendo o seguinte, então está lançado o plano França 2030, né, com a intenção de reindustrializar a França, dito assim, né, na maior explicitude, com investimentos aí anunciados, né, na faixa de 30 bilhões de euros, tá, dos quais a imensa maioria virá da parte do governo francês, ou seja, da República, tá, com a finalidade de reindustrializar o país em algumas áreas importantes. Eu vou deixar um link aí do Financial Times, que foi onde eu obtive essa informação. E esses investimentos vão para principalmente os seguintes setores: energia nuclear, hidrogênio, que é uma fonte de energia para a eletrificação dos veículos, etc., né? Setor aeroespacial, onde a França tem uma potência, né, muito considerável já, com companhias como Rafale, Dassault, etc., e setores de tecnologia alimentar, startups digitais, etc., etc. Um ministro do governo disse: nós queremos Elon Musks franceses. Tá? Então o Estado está indo atrás de formar, né, grandes campeões nacionais da sua economia. Que novidade, né? Nenhuma novidade. Então, assim, tem vários detalhes que vocês vão poder ler aí na reportagem que eu vou deixar, tá bom? É um anúncio com direito até a plano quinquenal, substituição de importações, autossuficiência e autonomia como objetivos nacionais, setores estratégicos, foco em alta tecnologia, etc. Ou seja, é tudo o que, né, o mundo sempre buscou fazer, o mundo que se desenvolveu sempre buscou fazer. Naturalmente, agora com o fim desse interregno neoliberal no mundo inteiro, exceto no Brasil, ele vai continuar se aprofundando. E em resposta à China, mais um país potência do mundo começa a se preocupar em reeditar os bons e velhos preceitos de políticas industriais, políticas de inovação, políticas de estruturação produtiva nacional autônoma o mais possível para se proteger. Para proteger a sua sociedade e não deixar o empobrecimento começar.
porque quando ele começa é difícil de reverter. Bom, e eu estou fazendo esse comentário, logicamente, porque isso é uma causa, né? A Revolução Industrial Brasileira nasce, que é o meu projeto, nasce com essa causa. E, paralelamente, nós estamos, e é por isso que o nome do vídeo é Viu aí, Paulo Guedes? Né? Paralelamente, nós estamos no Brasil numa situação muito triste. Eu soube, através de uma informação aqui, da colunista Lorena Rodrigues, né, que me chegou através de uma fonte conhecida, de que o Paulo Guedes, numa live, das quais ele participa regularmente aí, falou o seguinte para a indústria brasileira, para ela sair do Netflix e ir correr na esteira. Então, enquanto o mundo está investindo dinheiro público pesado na recomposição das suas cadeias produtivas nacionais, reduzindo graus de dependência tecnológica, reduzindo graus de dependência econômica, né? Fazendo frente aos desafios colocados dos novos problemas, né, geográficos, geopolíticos, etc., o novo problema da pandemia e das pandemias que deverão vir depois, a nova necessidade de produção de equipamentos de saúde e farmacêuticos, etc., em escala mundial e muito rapidamente, todos esses desafios, o mundo responde com aquilo que tem que ser, ou seja, estruturação produtiva, políticas de inovação e políticas de indústria, né, os Estados Unidos fazendo isso, a grande crise dos semicondutores, levando o mundo a recompor cadeias, a se preocupar em produzir tecnologia fina, porque não dá para ficar dependendo apenas de um único lugar para isso, etc, etc, etc. O Paulo Guedes continua mandando a indústria brasileira sair do Netflix e ir correr na esteira. O que ele quer dizer com isso, basicamente, é aquele argumento moralista que não encontra base real de que na indústria brasileira, né, só existem preguiçosos, só existe gente que trabalha mal, só existe gente incapaz de produzir, de fato, coisas de alta qualidade. Que não é verdade. A indústria brasileira, eu mesmo já mostrei dezenas de vídeos aqui no canal, né? Tá tudo aí para vocês verem. Ela produz coisas de qualidade, ela produz coisas até de média alta tecnologia, né? Já entrevistei gente, tem um monte de coisa aí. E o nosso gargalo estrutural é que, enfim, né? Depois do Plano Real, nós tivemos um tratamento absolutamente desigual entre os setores. Foi uma opção política que o Brasil fez, pela chamada reprimarização. Ao chegar a um patamar de diferença tributária, diferença de sistema tributários entre setores como esse que nós temos hoje, em que o agronegócio paga quase nada de imposto e recebe subsídios, como por exemplo do Plano Safra, como por exemplo das renegociações de dívida de safra, etc., subsídio para compra de equipamento, subsídio para compra de químicos, etc., etc., que são dinheiros públicos que vão para fora do país, porque os fornecedores desses insumos de alta tecnologia são todos internacionais. Enquanto isso acontece e o agronegócio paga pouquíssimo imposto, né, a indústria é taxada em média entre 30% e 40% na sua atividade. E por ser cadeia longa, que é exatamente aquilo que o Brasil deveria buscar, economias de cadeia longa, com muitas empresas encadeadas, né, gerando muitos empregos, etc., por ser uma economia de cadeia longa, ainda é mais taxada ainda nas maluquices tributárias estaduais e municipais. Tá? Então, assim, existem impostos em cascata que afetam a produção industrial, existem impostos mais altos do que em outros setores, etc. A ponto de que muitas empresas industriais hoje são obrigadas a emitir nota fiscal como serviço, né, para a sua atividade, tá? Em função de que é uma burla tributária que se tornou comum para fazer menos pagamento de impostos. Ou seja, é evidente, né, que embora o argumento de que imposto é um problema para a economia, se não for inteligentemente bem aplicado, seja parcialmente verdade, mais verdade ainda é dizer o seguinte: no Brasil existe uma distorção do sistema tributário mal distribuída entre o setor produtivo, em que o setor produtivo que agrega menos valor, em que o setor produtivo que se encadeia menos, o setor produtivo que tem menos número de empresas, o setor produtivo que é mais dependente tecnologicamente, o setor produtivo que é menos, contribui menos para o avanço da fronteira tecnológica do Brasil, é privilegiado, enquanto aquele outro que, né, tem todas essas características dentro de si, deveria ser favorecido, não é. Né? É mais penalizado com a carga tributária desproporcionalmente elevada sobre si, que é a indústria brasileira. Então é óbvio que isso contribuiu, junto com décadas, né, de
câmbio supervalorizado, ou seja, um real muito, muito acima do que devia ter ficado. Isso aí mata qualquer indústria, né? Você não consegue exportar, você não consegue, se você depende de insumos importados, você paga muito caro para começar a produzir. Aí você não consegue exportar, né? São os problemas do câmbio supervalorizado, que o pessoal adora dizer que é uma grande solução, não é. Né? Basta ver os casos do Japão, os casos da Alemanha, os casos da própria França, os casos dos Estados Unidos, etc. Todos nos períodos de desenvolvimento acelerado tiveram câmbio favorável. E também a questão do juro, né? O Plano Real ancorou, né, os juros, né, no alto para o câmbio ficar abaixo. Então foi um panorama que por décadas perdurou, que é anti-industrial, né? Então, por isso, a gente tem que fazer a crítica, dizer, olha, viu aí, Paulo Guedes, né? Enquanto o mundo está preocupado em recompor cadeias produtivas nacionais domésticas com alta tecnologia através de investimentos públicos, você continua mandando a indústria correr na esteira, como se fosse culpa dela. Né? A sua falta de competitividade, a sua falta de competitividade sistêmica mesmo. É óbvio, né? São décadas de um panorama macroeconômico que não sustenta a demanda doméstica, que não apoia a exportação, que não apoia as finanças das empresas industriais. Não à toa, milhares e milhares e milhares de empresas fecharam. Né? Olha só a cagada que esse modelo fez. Foi isso que vocês fizeram. Vocês desindustrializaram o país, né? A favor de uma sistemática econômica que não gera empregos em equivalência, muito menos na qualidade e no rendimento médio que os empregos antigos industriais geravam. Então agora a M está feita. Né? Como se reverte isso? É possível reverter através de um grande projeto nacional de desenvolvimento que estabeleça investimentos públicos, estabeleça programas de recomposição das cadeias produtivas, substituição de importações, sim. Ora, se até a França pode falar de substituição de importações, por que o Brasil não pode? Ah, porque aqui os comentaristas liberais brasileiros proíbem. Danem-se! E aí, comentaristas neoliberais brasileiros, danem-se vocês! Vocês são uns paspalhos, desculpem. Vocês não têm a menor razão de dizer as coisas que dizem. Né? Olha aí o mundo. O mundo está estapeando essa pseudo-razão de vocês. Você está na lona esse argumento. É um argumento que acabou, que não existe mais. Mas aqui, né, aí vem dizer que mas aí o investimento será capturado pelo empresário, vai virar o lobby, a corrupção, não sei mais o que e tudo mais. E nisso, vamos ficando desse tamaninho como país, desse tamaninho como renda per capita, desse tamaninho como país capaz de gerar empregos para a sua sociedade, entendeu? E aí, a massa do povão vai toda virando Uber, vai tudo empreendendo com seus bolinhos de pote, suas roupinhas para cachorro, abrindo e-commerces, né, para vender roupinha para cachorro e não sei mais o que. Sabe? Isso não é projeto de país, cara. Isso não é projeto de país, isso é a renúncia ao futuro. Então, seu Paulo Guedes, começa a botar a mãozinha na consciência. Se for o caso, como diziam no Chile, onde eu morei, dá um passo ao lado, né? Pede para sair, entendeu? E deixa o desenvolvimento brasileiro retomar. Né? Isso que fica esse recado até para a cúpula militar aí que governa o Brasil hoje em dia. Né? Vocês estão destruindo, ajudando a destruir o Brasil. Destruir o Brasil. E não é por serem toscos, né, mal educados, gostarem de marchas militares na rua ou querer fechar tribunal, não é por isso. Eles estão destruindo o Brasil de fato, destruindo o Brasil real. E isso precisa parar. Então é isso. Obrigado por assistir e até uma próxima.